Hoje estamos aqui no Cast TV Casual, no quadro Fala Doutor. Esse quadro ele traz atualizações sobre saúde direto dos especialistas para você. Esse programa é transmitido pela CWB TV, canal 5 da NET, e também em tempo real no www.cwbtv.net. E hoje vamos ter o prazer de conversar com Bruno Matter, um profissional de educação física de altíssimo nível, inclusive é meu personal também, treino com ele. Tive o maior prazer de trazê-lo aqui para a gente conversar, bater papo. Eu sou cirurgião bariátrico, então a gente sabe a importância que é a transformação, que a verdadeira transformação da cirurgia bariátrica vem através da atividade física. Bruno, conta um pouquinho sobre a sua trajetória, para a gente saber aonde você começou e aonde você está hoje. Sim. Vamos lá. Doutor, que prazer estar aqui batendo mais um papo com você. É uma honra o convite e dividir o conhecimento e a trajetória. Tenho certeza que vai atingir muito para quem precisa da atividade física, principalmente no processo pós-cirúrgico. A minha trajetória com a atividade física ela se iniciou aos 9 anos, num desporto competitivo, até aos 21 anos, especificamente a natação competitiva, tanto de piscinas quanto águas abertas. Mas o interesse acadêmico ele passou pela graduação de Educação Física, o bacharel, a licenciatura plena na Educação Física, onde há a atuação tanto da parte acadêmica como da parte de treinamento. A minha primeira pós-graduação foi em metodologia do treinamento aplicada a prescrições de exercício e atualmente mestrando do programa de tecnologia e saúde pela PUC Paraná. Faço parte e sou membro do Núcleo de Estudos em Biomecânica, profissional do grupo multidisciplinar da Gastrovida, do Hospital Nossa Senhora das Graças. E todo esse conhecimento tem se voltado para a linha de pesquisa relacionada à obesidade, tanto nos processos cirúrgicos, nos processos farmacológicos e também na linha de manutenção de peso. E não é o peso que a gente perde, é a vida que a gente ganha. E a atividade física está diretamente envolvida nessa linha. Tive o prazer de treinar com o Bruno, não só na academia com ele, mas também eu já treinei na piscina. Ele era técnico da equipe de Master do Clube Curitibano. E quando ele precisou sair, por questões profissionais, para evoluir no treinamento dele dentro do centro de treinamento que ele tem, ele deixou umas saudades enormes. Então, o Bruno tem um carisma fora de série, um profissional muito bacana mesmo. Que honra, obrigado. Bruno, me conte, qual é a real importância da atividade física depois da cirurgia bariátrica? O que você enxerga assim? Doutor, são 2 pilares muito fortes. Primeiro, as mudanças orgânicas que acontecem, principalmente relacionado à composição corporal, à manutenção da massa magra, porque a gente sabe que no processo de emagrecimento muitos quilos de gordura vão embora, mas a musculatura que tem que ficar, ela é muito importante e a atividade física tem uma relação direta com essa manutenção da massa magra. Então, essa mudança orgânica acontece em dados em que a gente consegue mensurar fisiológicos, metabólicos, e a gente tem uma dinâmica de conseguir prescrever o treinamento nessa linha e conseguir inserir a atividade física de maneira regular. E o segundo pilar é na mudança de estilo de vida, porque a gente sabe que o processo pós-cirúrgico tem aquela lua de mel até o seu 2º ano, muito importante a inserção da atividade física orientada nos primeiros 6 meses a 1 ano, com as determinadas periodizações após a cirurgia, respeitando o processo de cicatrização, a introdução progressiva, a adaptação aos exercícios, a individualização que tem que ocorrer na prescrição do treinamento para que ele seja saudável para o paciente, futuramente atleta. E essa mudança de estilo de vida tem uma relação direta também com a manutenção do peso a longo prazo. Então, conseguir colocar a atividade física de maneira prazerosa, assertiva, e que seja para sempre, após a lua de mel da cirurgia bariátrica, é o principal intuito de conseguir colocar um bom treinamento, o exercício, a atividade física dentro do teu cotidiano, da tua vida e dentro da semana do paciente. Bruno, e a gente que trabalha nessa linha de tratamento de obesidade, a gente sabe a grande dificuldade que o paciente vai enfrentar na hora que ele for fazer atividade física.
porque ele tem uma série de limitações, né? Limitações tanto da sobrecarga de peso, mas também da famosa obesidade sarcopênica, né? Fale um pouquinho o que é isso. Perfeito. Né? Isso é legal. Doutora, a relação... Que é um termo bem técnico, né, Bruno? Um termo técnico. Explique para nós o que seria obesidade sarcopênica. É um termo técnico. Na verdade, existe uma relação entre a massa magra, o percentual de massa magra e o percentual de gordura. E quando a gente atinge um desnível dessa relação, ela pode trazer mais malefícios do sobrepeso, né? O fato de não ter a massa magra adequada para aquele quilo, para aquele peso corporal, faz com que a gente perca funcionalidades, né? E traga consigo mais morbidades relacionadas à qualidade de vida. Tá? Então é muito importante o trabalho de força, o trabalho resistido para a gente gerar hipertrofia muscular, para a gente poder trazer a manutenção articular, ter uma movimentação com liberdade para não chegar em um processo de sarcopenia. E isso a gente só consegue através dos exercícios de força, de musculação, exercícios resistidos. Não necessariamente os exercícios aeróbios, aqueles que cansam mais e não trabalham contra alguma resistência. E uma coisa, Bruno, que a gente estuda também bastante é a qualidade da fibra muscular, né? Quando a pessoa tem obesidade, ela não acumula só obesidade na parte periférica ou obesidade visceral, mas ela acaba tendo gordura dentro do músculo, né? Porque a fibra muscular fica ruim. Então, isso é uma coisa que é bem interessante para a gente achar que a pessoa que luta com obesidade para emagrecer, ela tem vários fatores que atingem ela e são contra ela, né? À medida que ela vai emagrecendo, ela vai ganhando qualidade de fibra muscular, diminuindo a sobrecarga das articulações. Então, tudo vai casando, né? Vai ficando legal. Tá? E bate na frase inicial que não é o peso que a gente pede e é a vida que a gente ganha. Isso e a qualidade muscular, a qualidade de movimentação impacta muito também na qualidade de vida, porque você se sente livre para executar aquilo que você tem vontade, não um fator somente estético, né? Ele é fisiológico. A gente torna a fibra muscular mais eficiente, consequentemente a gente torna a nossa capacidade cardiovascular mais eficiente, e isso impacta diretamente na nossa estética corporal, na nossa disposição, na qualidade do nosso sono. A gente sabe o quão importante é a qualidade do sono na manutenção do peso, né? E psicologicamente eu acredito que seja um efeito cascata, em que seja imensurável o quanto a atividade, a qualidade da atividade física possa impactar na vida de um possível atleta, né? A gente costuma dizer que, por exemplo, eu que trabalho com cirurgia bariátrica, a gente fala que em inglês falam muito isso, né? Que é uma life-changing surgery, né? É uma cirurgia transformadora de vidas. Então, isso casa total com agregar com atividade física e tal, né? Bruno, uma coisa bem legal da gente comentar é sobre o estudo que você está desenvolvendo na pós-graduação da PUC. Fale um pouquinho para nós, para a gente entender o estudo. Olha que bacana. O tratamento cirúrgico envolve algumas capacidades, algumas valências físicas que exigem monitoramento. Para que a gente tenha um maior controle dessa aptidão física, entender o que o processo cirúrgico impacta na aptidão, a gente está desenvolvendo essa linha de pesquisa, que é o acompanhamento, um método de misturas entre testes funcionais de capacidade física, capacidade cardiovascular, composição corporal, em que a gente pode monitorar o que acontece no processo cirúrgico nos primeiros meses de cirurgia. E esse estudo de mestrado, a tese, a dissertação, ela tem o foco de monitorar a aptidão física por uma prescrição mais individualizada e mais assertiva, trazendo cada vez mais qualidade e muita informação para os profissionais que trabalham com a prescrição no tratamento da obesidade, principalmente no pós-cirúrgico. A linha de pesquisa está contando com pacientes pós-cirúrgicos e estamos elaborando esse método, possivelmente nessa reta final, para que a gente possa ter uma boa publicação e que todas essas informações estejam disponíveis aí para os profissionais da área da saúde também. Porque a gente acaba sabendo que tudo, várias coisas melhoram com a perda de peso, condicionamento e tal, mas é muito interessante esse teu estudo, Bruno, porque você vai conseguir medir isso, né? Então, isso quando consegue realmente demonstrar isso, até com análise estatística e tudo, então é bem legal, muito bacana, né?
Bruno, o paciente que tem obesidade, ele tem várias travas, né? Ele tem várias dificuldades. Então, eu canso de ver isso no consultório, que tem paciente que, inclusive, ele vai chegar numa academia, ele até faz uma síndrome do pânico, ali ele surta e tal, odeia academia. Quando eu falo para ir para academia, é uma dificuldade enorme. O que você acha que daria para fazer para quebrar esse gelo, para a pessoa conseguir realmente aderir à atividade física, né? Ótimo, excelente a pergunta, porque não somente um paciente pós-cirúrgico bariátrico que vem com alguns traumas, algumas desilusões relacionadas à atividade, muitas tentativas e pouco resultado, mas também um atleta já passa por esse momento, né? De ter um local adequado, de ter um atendimento adequado, de ter uma prescrição assertiva, de ter uma prescrição individualizada. O local, o profissional, o método que vai ser empregado, ele tem um impacto muito grande na decisão de continuar fazendo atividade física, no prazer em que o paciente vai até esse local. Como que ele chega, como que ele é recebido, né? Qual que é a atenção que é dada para aquele momento de pós-cirúrgico ou de manutenção de peso da cirurgia em que ele passa. E quando a gente está numa academia de grande porte, essa individualização ela é um pouco mais delicada, porque os profissionais estão lá para atender multidões, né? E aí que entra uma linha muito importante de pensamento, que é procurar um local em que você seja atendido com essa individualidade, em que o profissional olhe o seu momento, leve em consideração o seu histórico, as suas morbidades articulares, né, cirurgias, lesões, tudo aquilo que já deu certo no passado, tudo aquilo que já deu errado no passado, para elaborar uma boa periodização e poder fazer com que a atividade física seja prazerosa, além da sua dor de treinamento, né? Porque é a exaustão, é a fadiga, é o estresse muscular que vai fazer com que a gente evolua nas capacidades físicas, mas principalmente no processo pós-cirúrgico, esse atendimento exclusivo, individualizado, faz com que a gente consiga tornar a atividade física mais duradoura, né? Que ele tenha prazer em chegar nesse local. O ambiente, a música, o horário, a vibe do profissional que está ali na tua frente importa muito também, e enxergar em todo esse combo a qualidade também com que é prescrito o treinamento. Eu agora posso dizer que eu sou prova viva disso, né? Porque várias vezes pela manhã, né, 5h30 da manhã, 5h20, quando eu acordo para ir treinar contigo, né? Se eu não tivesse você me esperando lá, mas não tenha dúvida nenhuma que eu ia ficar dormindo, né? Tem dias que você está cansadão e tal, que é difícil sair da cama e tal, mas sabendo que você está lá, a gente vai e depois que você está lá, treina lá, é espetacular, o resultado é muito bom. Mas com certeza na minha vida, eu digo que faz muita diferença isso, né? São alguns fatores que influenciam, mas o compromisso de ter um profissional, né, o agendamento, o investimento, sabendo que a pessoa está te esperando, o treinador, o horário, o local preparado para o seu treinamento, existe um comprometimento maior, né? Quase uma obrigação de estar lá. Com certeza, e a playlist é personalizada. Personalizada, a vibe do treino tem que estar de acordo com o treinamento. 15 para as 6 da manhã, um AC/DC na caixa. E não só um rockzão, mas cada paciente, né? Cada atleta tem a sua rotina, a sua preferência. Né? Assim como tem pessoas que gostam de treinar no silêncio, meditando, né? Pensando, raciocinando sobre o movimento, pensando só na coordenação. Tem muitos pacientes que vão exigir que tenha distrações para que a atividade seja também prazerosa, né? Que o som esteja lá em cima. Bruno, isso demonstra a importância de ter uma equipe multidisciplinar no tratamento da obesidade. Então, desde endocrinologista, nutricionista, psicólogo, psiquiatra, né? Profissional de educação física e até cirurgião bariátrico, né? Então, todos juntos, unidos, para a gente conseguir atingir o objetivo maior, que é trazer saúde e qualidade de vida para os nossos pacientes, né? E mais tempo de vida também, né? Mais tempo Tá bom? Bruno, fale suas últimas palavras aí, que infelizmente o nosso programa está acabando, mas dá para dar um tchau para a turma aí, né? Pessoal, procurem aquela atividade física que te traga prazer, experimentem novas sensações, novos métodos, novos locais, que eu tenho certeza absoluta que todo o combo que vem com a atividade física vai impactar muito na sua vida.
Muito obrigado, Bruno. Valeu. Eu agradeço. Então, agradeço muito a audiência. Quem quiser me seguir no Instagram, Dr. Rodrigo Strobel, cirurgião bariátrico. E até o próximo quadro, Fala Doutor, trazendo atualizações sobre saúde, direto dos especialistas para você. Moda e beleza na TV.